Queres jejuar nesta quaresma? Abstém-se de julgar os outros e descobre Jesus Cristo neles. Jejua de palavras críticas, mordazes e enche-te de frases que purificam. Jejua de descontentamentos e enche-te de gratidão. Jejua de irritação, ódio, cólera e enche-te de mansidão e paciência. Jejua de pessimismos e enche-te de otimismo e esperança. Jejua de preocupações e enche-te de confiança em Deus. Jejua de lamentações e lamúrias e enche-te de coisas simples da vida. Jejua de pressões e enche-te de orações. Jejua de tristeza e amargura e enche-te de alegria no coração. Jejua de egoísmos e enche-te de compaixão pelos outros. Jejua de rancores e enche-te de atitudes de reconciliação. Jejua de palavras e enche-te de silêncio para escutar os outros. Jejua de pensamentos de fraquezas e enche-te de promessas que inspiram. Jejua de tudo o que te separa de Jesus e enche-te do que te aproxima dele. Às vezes a gente fica esperando, né, pensando, oh meu Deus, qual é o sacrifício que eu vou fazer nesta quaresma? Algumas pessoas dizem, eu não vou tomar cerveja a quaresma inteira. Quem dera se esse sacrifício durasse o resto da vida, não é verdade? Não vejo nada contra a cerveja. Acho que existem pessoas que verdadeiramente sabem beber uma cervejinha de vez em quando com os amigos, sem que isso se transforme num problema. Mas a minha experiência me mostra que às vezes essa cervejinha socializada se transforma num problema sério para aquela pessoa que faz isso. O alcoolismo começa assim, né, minha gente? Então, quem sabe um sacrifício vai ser maravilhoso, um sacrifício que verdadeiramente vai fazer bem a todo mundo, que a gente não pode pensar de maneira egoística o que a gente escolhe para fazer na quaresma. Vou ficar sem comer chocolate. Tá bom, você está fazendo um sacrifício que tem valor diante de Deus. Agora, se você escolhe fazer alguma coisa que vai repercutir diretamente nas pessoas que estão em você, pode ter certeza que isso tem uma validade ainda maior. Sabe por quê? Porque isso melhora o seu relacionamento com as pessoas. Então eu vou fazer o sacrifício de nesta quaresma não falar mal dos outros. Vou fazer um esforço sobre-humano de não permitir que aconteçam fofocas ao meu redor. Pronto, você está verdadeiramente tendo um gesto que não é apenas uma restrição, como vou deixar de comer chocolate, mas você está transformando o seu coração num espaço melhor e dando aos outros também uma oportunidade de ter um mundo melhor. É uma atitude que tem desdobramentos, não é? Se eu deixo de comer o chocolate e vivo essa restrição, qual que é o benefício que eu posso ter? Qual é a grande força deste sacrifício diante de Deus? Eu educar a minha vontade, eu começar a ser capaz de dizer não às coisas. Mas nem sempre tem um desdobramento social, né? O meu gesto de não comer chocolate nem sempre vai melhorar o meu jeito de ser com aquelas pessoas. Agora existem coisas, como está aqui, né, elencado de maneira tão bonita, né, que se a gente faz, vai ter repercussão nos outros. Por exemplo, eu vou jejuar de palavras críticas e vou me encher de palavras que purificam. Então eu vou transformar, com certeza, quando eu deixo de ter essa crítica o tempo todo mordaz, né, muitas vezes destrutiva, e começo a encher o meu coração de palavras que inspiram, as pessoas com quem eu convivo, com quem eu trabalho, vão ser beneficiadas com o meu comportamento. Se eu começo a jejuar de irritação, de ódio, de cólera, e me encher de mansidão e paciência, meu Deus do céu, como isso vai ser bom para as pessoas que convivem comigo. Ou então imagina, aquela pessoa irritadinha com quem você trabalha, se ela fizesse o jejum de não ficar irritada, de guardar um pouquinho a irritação dela, você não agradeceria? Tenho certeza que sim. Porque não tem nada pior do que você conviver com uma pessoa que odeia o tempo todo, né? Que está sempre pronta para destruir o mundo, né? Que está sempre pronta para jogar uma bomba no lugar que trabalha, né? Que está sempre irritada. Tem gente que parece que está ligado no 220, né? Brava, né? Lá no Nordeste eles têm uma expressão interessante, como é que é? Parece um siri na lata. Prende um sirizinho dentro da lata para você ver a agonia que ele fica. O tanto que ele fica louco para sair ali de dentro. Às vezes existem pessoas que são assim também. Fica igual um siri na lata, irritado e bravo. E essa irritação acaba fazendo parte daquela pessoa. Todo mundo já olha para ela sabendo que ela é irritada, que ela é sempre mal-humorada. Pelo amor de Deus.
Faz um jejum disso. Começa a se comprometer diante de Deus. Eu não quero mais ter essa cara emburrada. Vou permitir que Deus transforme a minha cara. Vou permitir que Deus transforme o meu humor. Vou lá fazer os meus sacrifícios práticos de quaresma, as minhas orações, mas vou unir a estes sacrifícios um compromisso de viver melhor, de ser um ser humano melhor. É igual às vezes a gente tem a pessoa que faz sacrifício, ela não come, ela está jejuando, mas porque está jejuando ela fica no mau humor danado. Ela trata mal as pessoas que estão por perto, ela trata mal as pessoas que conversam, as pessoas que não sabem o mesmo tanto que ela sabe. E aí fica difícil, né? Porque o que vai acontecer? Nós vamos perder a oportunidade de fazer uma ponte entre a restrição e o crescimento que essa restrição pode me trazer. A restrição por ela mesma, tudo bem, fiquei 40 dias sem comer chocolate. Mas o que isso afetou no meu comportamento? Eu tenho que fazer uma ponte entre a restrição e o desdobramento dela, a consequência. Fiquei sem comer chocolate, mas alguma coisa tem que ter acontecido comigo, lá dentro do meu coração. Jesus mesmo falou no Evangelho num domingo aí que eu não me lembro qual foi. Ele justamente nos alertava as pessoas daquele tempo e serve para nós hoje, que nós não podemos praticar a religião das aparências. Nós não podemos fazer jejum para que os outros olhem para nós e digam, nossa, como eles são religiosos. Não. A religião que verdadeiramente transforma, e foi isso que Jesus ensinou, e foi por isso que ele morreu, é uma das principais causas da morte de Jesus, foi justamente nos ensinar os passos da religião interior. Vou dizer para vocês, olha, eu como padre, eu sinto isso na minha pele, sinto isso com as pessoas que trabalham comigo. A religião por obrigação, ela não transforma a gente. Fazer porque tem que fazer porque chegou a hora. Nem sempre nós conseguimos fazer. Não estou dizendo que a obrigação não é importante. É importante sim, faz parte do nosso processo de maturidade. Saber que nós temos obrigações a cumprir. Mas se a gente não faz uma ponte da obrigação com o crescimento que essa obrigação traz para a nossa vida, nós vamos começar a repetir ritos e gestos inférteis. Nós precisamos descobrir que há sempre alguma coisa que precisa nos fazer crescer. Há sempre um detalhe na restrição que precisa ser observado para que o todo da minha vida seja transformado por aquele detalhe. É um poder interessante isso, né? Você sentir que há um detalhe que vai transformando o todo da vida. É por isso que a quaresma é um tempo forte de jejum, abstinência e oração. Mas não significa que ao longo do ano isso não faça parte da vida cristã. Toda a vida cristã é feita de sacrifício. Aí você vai, nossa, mas que visão dolorista de religião, hein, padre? Não. É porque, na verdade, a psicologia já nos ensinou isso. A vida nos ensina isso o tempo todo. Nenhum ser humano pode ser grande, nenhum ser humano pode ser verdadeiramente grande se ele não passa pelos sacrifícios diariamente. Se ele não vive as restrições de cada dia. E a gente seria uma ilusão da nossa parte pensar que nós vamos conseguir grandes coisas na vida se a gente não sacrifica para alcançar. Você acha que viver fidelidade, casamento que durou 50 anos, 60 anos, como a gente viu no passado, você acha que as pessoas conseguiam isso de qualquer jeito? Não. Só que tinha um detalhe, a capacidade de resignar-se do ser humano de 20 anos atrás parecia ser muito maior do que a nossa de hoje. As nossas gerações agora, eu sou mais velho até, né? Tem as gerações agora, do presente e do futuro, elas não são muito propensas a sacrifícios. Quando você fala de restrição, ixi, meu Deus, por que cresce tanto hoje a mística dessas religiões que não estão comprometidas com nada? Ah, eu acredito que Deus é uma energia, uma força superior, religião é bobagem, ter religião é coisa do passado, não é necessário, eu não estou preso a nenhuma fé. Isso é um discurso bonito que muitas vezes esconde preguiçoso. É um escudo que protege gente preguiçosa. Porque esse Deus, que é energia, né, que todo mundo fala, que muita gente fala hoje, que não compromete com nada, que não compromete com ninguém, isso é coisa de gente preguiçosa.
E olha, e se tem uma coisa que nós podemos afirmar sem medo de errar, o cristianismo não é uma proposta para gente preguiçosa. O cristianismo não é uma proposta para gente molenga. É exigente. É exigente e vai pedir de nós o tempo todo uma resposta. Sabe por quê? Configurar a nossa vida à vida de Jesus dá trabalho. Aquela frase de Pilatos, eis o homem. Quando Pilatos apresenta Jesus para ser crucificado, para ser condenado, para passar por todo aquele suplício. Eis o homem. Ali existe uma verdade antropológica, que nós fazemos a leitura agora, A teologia faz uma leitura desta frase de Pilatos. Então em Jesus nós temos o modelo de humanidade. E quando a igreja nos propõe a conversão, e a quaresma é um tempo forte de conversão, a igreja está nos propondo isso. Olhem para Jesus. Sejam como Ele. É o único caminho seguro de salvação. Olhar para Jesus, descobrir que Ele é o referencial daquilo que nós precisamos ser. A igreja é um caminho para nos ensinar isso, para nos levar isso. A igreja é o sinal desta salvação. É por isso que nós não podemos acreditar numa fé que não nos comprometa com realidades concretas. Acreditar num Deus que não mexe no meu jeito de ser, acreditar num Deus que está só dentro do livro, que é um poema bonito, Nós não podemos transformar a profecia em discurso banal. Nós não podemos esquecer a profecia. A poesia é bonita, mas a poesia tem que ser profética. Ela tem que ser lugar da verdade. Ela tem que ser lugar que mexe com o nosso coração. Quando eu escuto uma coisa bonita, aquilo me emociona. Mas esta emoção tem que mobilizar uma ação. É assim que a gente vai se configurando ao Cristo. O que é o sacramento? O sacramento é uma oportunidade que a igreja nos oferece de apressar esta configuração. Quando eu confesso os meus pecados e recebo do Padre a absolvição, em nome do Cristo, eu apresso a minha chegada. Eu apresso a minha aproximação de Jesus. Minha gente, é a mesma coisa. Eu gosto do meu pai. Admiro o meu pai. Você admira o seu pai. Você gosta do seu pai. Você começa a querer ser como ele. Você presta atenção no jeito como seu pai age. E existem situações que apressam o seu jeito de ser como seu pai é. Você vai descobrindo. Seu pai é engenheiro, você descobre que tem um curso. Você faz uma engenharia, você começa a ser mais como ele é. É engraçado isso. A identificação é um processo humano que não tem outro desejo senão apressar o nosso jeito de ser, para a gente ser mais ou menos igual ao outro. Vai lá no exemplo mais baixo que pode ter, Você gosta daquela atriz, acha aquela atriz fantástica. Aí um dia você se pega cortando o cabelo igual ela. Você se pega prestando atenção como é a roupa daquela atriz. Aí você começa a se vestir parecido. Isso é identificação. A vida humana, ela está o tempo todo ligada ao processo das identificações. Eu me identifico com aquele escritor e de repente começo a escrever dentro de um mesmo estilo. Você não faz igual ele, mas você começa a ter estilo. Por isso que quando você vai analisar um autor, você vai descobrir quais são as influências que ele recebeu para produzir aquela literatura, para chegar àquele resultado de texto. A vida cristã é a mesma coisa. Quando alguém olhar para a nossa vida, as pessoas precisam descobrir alguma coisa de Jesus ali. Porque senão significa que nós ainda não chegamos nem perto dele. É um processo para a vida inteira, não fica desanimado não, viu? Mas é preciso descobrir algumas coisas que apressem esse jeito de ser. Eu preciso apressar todos os dias o meu jeito de ser, para ser parecido com Jesus. Eu não tenho outro referencial. Por mais que eu admire as pessoas, por mais que eu admire os humanos que estão do meu lado, eu quero correr atrás de Jesus, eu quero ter o olhar dele, eu quero ter a simplicidade dele, eu quero ter a capacidade que ele tinha de amar. Eu sou cheio de defeitos. E toda vez que eu olho para os meus defeitos, eu sempre olho para esses defeitos, tendo como referencial a pessoa de Jesus, porque ele não me desanima deles. Jesus me faz olhar para esses defeitos a partir de um olhar terapêutico, de correção. Então, Padre, se você ainda não consegue ser como eu sou aí, com seu coração, porque você ainda guarda muito rancor, fica atento, para na hora que alguém lhe magoar, não demorar dentro de você tanto tempo essa mágoa.
porque eu não guardava rancores. É Jesus dizendo para mim. A minha experiência mística tem que me colocar o tempo todo nesse diálogo com Jesus. Obrigado pela oportunidade que você me deu de mais uma vez conversar com você, de entrar na sua casa, de entrar na sua vida. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.